Hoje é dia de falar sobre algo que eu não falo tanto aqui no canal, que são séries. Sim, eu falo de vez em quando sobre séries, estava fazendo inclusive lives semanais sobre The Last of Us, falei recentemente sobre Andor. Às vezes eu falo sobre séries, mas não tanto assim, o foco do canal é muito mais em cinema. Mas é muito mais em cinema porque o meu foco é muito mais em cinema, em filmes, mas ainda assim eu gosto bastante de assistir as séries. E muita gente me pede, né, para eu falar mais. Surge uma série na Netflix, faz sucesso e aí perguntam: você vai assistir essa série? Você vai falar sobre essa série? Às vezes eu até vejo, como foi o caso de Adolescência, por exemplo. Eu vi, mas eu vi um tempo depois, algumas semanas depois da estreia. E nessa lógica do YouTube, muitas vezes não vale a pena você trazer para o canal uma série que todo mundo já falou sobre ela. Inclusive, Adolescência é uma série que eu não amei como muita gente, não detestei como muita gente. Uma série que eu acho que tem seus momentos interessantes. No geral eu até gosto, mas não entra nas recomendações aqui desse vídeo. Ou mesmo um caso recente que é o de Black Mirror, né? Essa temporada de Black Mirror agora sim voltou a ser Black Mirror, é muito boa. Que no geral eu não gostei muito da maioria dos episódios, mas tem um principalmente que eu acho muito bom, que é o Elodie. Fica aqui como uma recomendação extra, digamos assim, né, como uma menção especial. Mas dito tudo isso, a lógica desse vídeo vai ser justamente falar sobre algumas das séries que eu vi recentemente, ou que eu revi recentemente, que a gente tem facilmente nos streamings e que aí eu recomendo para vocês e converso um pouco com vocês. Algumas eu sei que vocês já assistiram, outras eu tenho certeza que não. Algumas mais populares, algumas históricas, outras recentes que passaram meio despercebido, algumas eu já falei no canal, outras não. Enfim, 10 séries que deixo de recomendação para vocês assistirem em streamings variados, algumas recentes, outras não. Bora lá falar sobre isso. As duas primeiras que eu vou citar, e aqui não tem uma ordem de melhor para o pior, não são as melhores séries que eu vi, só séries que eu vi recentemente mesmo, mas eu vou começar com duas iniciais que eu vi mais recentemente, que acabaram de lançar, ou que acabaram de lançar temporada nova. A primeira é uma série da Apple. A Apple tem algumas séries interessantes, não vi muita coisa no catálogo da Apple, mas muita coisa que eu vi, ou pouco que eu vi, a maioria é interessante. Entre elas, poucas coisas são tão boas atualmente como The Studio, série que tem entre os criadores e como protagonista o Seth Rogen. Uma série que ela é divertidíssima, ela é muito hilária. Quem gosta de The Office, por exemplo, por mais que pareça muito distante, o personagem do Seth Rogen lembra muito aqui o Michael Scott em muitas das suas características, nessa comédia ou nesse riso que muitas vezes a gente tem por sentir uma vergonha do personagem, mas ao mesmo tempo por uma certa inocência que a gente vê dentro do personagem, que às vezes a gente fica com um pouco de pena dele. Então é um personagem que lembra um pouco The Office, por mais que a série ela vá por um outro caminho. Uma série que vai ter quase como episódios que funcionam por conta própria, e aí no final, nos últimos episódios, ela começa a juntar todos esses elementos que ela apresentou durante o restante da temporada. Foi lançada apenas a primeira temporada na Apple TV Plus, não sei se vai ter continuação ou não, espero que sim, porque realmente é uma série muito boa, uma série muito divertida, uma série com um grande elenco aqui, e um elenco que é muito interessante, porque é uma série que ela vai estar falando justamente sobre um estúdio de Hollywood, com muitas piscadinhas para eventos reais, para pessoas reais, para lógicas reais acima de tudo, né? Então vai ser uma série que vai falar, brincar com questão de Rotten Tomatoes, brincar com questão de franquia, com filme de produto, entre tantas outras coisas, que eu acho que é divertida para quem tá mais próximo dessa lógica de ver filmes e de entender como funcionam a feitura dos filmes, a feitura, como os estúdios funcionam, mas funciona também para quem não tá tão próximo disso. É muito legal, e aqui vão ter muitas aparições especiais. Então a gente tem um grande elenco, mas também a gente vai ter muitos personagens vivendo a eles mesmos ou vivendo versões deles mesmos que acabam sendo muito engraçadas. Então a gente tem a Zoe Kravitz, o Dave Franco, em um episódio que é hilário que eles fazem com esse personagem. A gente vai ter Martin Scorsese, Sarah Polley, Greta Lee, entre tantos outros nomes da indústria, vivendo a eles mesmos e vivendo situações hipotéticas realmente muito boa. The Studio é inteligente e é engraçado na mesma medida, e às vezes até trágico em algum sentido para quem conhece mais desse meio. A segunda recomendação, a gente vai para Max, ou para que agora vai voltar a ser HBO Max, não sei porque tinha deixado de ser HBO Max, enfim, case de marketing desastroso, mas enfim, isso não é o caso, por mais que a HBO esteja muito envolvida nessa série, que é
o ensaio, The Rehearsal, que chega agora para sua segunda temporada. É importante assistir a primeira, por mais que não seja exatamente uma continuidade, digamos assim, cada uma vai trabalhar casos ou um objetivo específico, mas ainda assim é importante você assistir a primeira, principalmente para você entender um pouco de como funciona a mente do Nathan Fielder, que é uma mente assim que é difícil falar sobre ela. Vai ter muita gente que vai achar uma bobagem, que não vai comprar muito da lógica dele. Eu compro completamente, né? Ele é um cara que vem muito do humor, que tem séries anteriores, inclusive vou recomendar mais uma aqui nesse vídeo. Inclusive ele tá com uma série também que eu assisti só o primeiro episódio e parece bem deslocado, bem estranha, até como ela é filmada, o humor dela, essa lógica que ele sempre trabalha do real com a ficção, uma série lá pro Paramount Plus que chama The Curse, mas essa eu não recomendo aqui porque eu só vi o primeiro episódio. Mas o ensaio é essa série que ele vai justamente trabalhar com essa lógica do ensaiar um pouco o quanto é ficção e o quanto é realidade, e o pior é que muito disso tudo é realidade, mas a gente não sabe o quanto ele está se divertindo e tentando fazer comédia com aquilo, o quanto ele é daquele jeito mesmo. Então a primeira temporada, por exemplo, a gente vai ter como ele vai construir uma situação de ensaio. Muito da lógica é justamente essa, né? Você construir ensaios para aquela pessoa ensaiar tantas e tantas vezes, até quando surge aquela situação real, ela sabe como lidar com aquilo. A premissa é isso, mas a série vai virando tantas outras coisas, ele começa a se envolver no meio disso, ele começa a trazer questões pessoais dele, enfim. O que me encanta muito nessa mente dele, sobretudo para essa série, é justamente isso que a segunda temporada acho que acentua ainda mais. Ele tem um objetivo claro, ele precisa cumprir aquele objetivo, ele quer cumprir aquele objetivo. Só que no meio do caminho é como se fossem aparecendo distrações ou problemas, e cada um desses problemas gera novos problemas, novas distrações. Chega na metade da temporada e você fala, o que ele estava querendo fazer no início mesmo, que eu nem lembro, mas depois ele volta ao rumo, mas aí surgem novas distrações. Enfim, é uma maluquice, um ensaio, uma maluquice que eu pessoalmente gosto bastante e deixo aqui como recomendação. Seguimos com Nathan Fielder e tudo que eu falei na opção anterior vale para essa daqui. Aqui uma série que foi mais popular dele, um pouco mais antiga, que tem no Paramount Plus, que é Nathan For You. Aqui uma série já mais escancarada de comédia e já é muito mais uma série que vai ter cada um dos seus episódios fechadinhos dentro deles mesmos. Uma série que basicamente ele se vende como um gênio que vai resolver os problemas das pessoas, mas na prática o humor tá justamente no contrário, né? Ele vai destruir aqueles negócios, ele vai vir com ideias que não fazem nenhum sentido. Mas a gente já vê muito da mente do Nathan aqui, que vai resultar também no que ele faz lá na frente, um ensaio. É hilário, eu acho hilária essa série, mas também tem uma lógica de um humor muito específico, né? Passamos agora então para um segmento de séries atuais ou que acabaram recentemente, que fazem mais sucesso ou que são mais conhecidas, mas que ainda assim eu assisti recentemente e deixo como recomendação para quem não viu. Inclusive essa, a quarta opção, é uma que eu estou fazendo campanha sem parar, que é Andor. Uma das melhores coisas que Star Wars já fez em sua história. Muita gente fala, né? Muitas vezes os estúdios até usam essa lógica de é um filme mais maduro, uma série mais madura, um filme para adultos, só para tentar vender. Mas Andor realmente, ele tem uma maturidade, uma série que tem uma maturidade muito grande, uma maturidade narrativa até, não só nos acontecimentos, não só no tom, mas uma maturidade narrativa de como estabelece cada um desses arcos, como vai criando e desenvolvendo cada um desses personagens, cada uma dessas situações e como desenvolve uma lógica muito pequena, mas muito relevante dentro do universo de Star Wars, como inclusive desenvolve personagens para além do seu protagonista, né? Acho Andor brilhante, não vou falar muito mais sobre ela, porque tem vídeo meu aqui falando sobre o final da série, sobre a série como um todo. Sou apaixonado como Andor, vou sentir muita falta dessa série, espero que Star Wars consiga ter produções perto desse nível a partir de então, o que eu acho bem difícil. A quinta série da lista é uma que eu nunca trouxe vídeo dela aqui no canal, se eu não me engano, mas que eu assistia, tinha dado uma parada e agora retomei e tô quase acabando a terceira temporada e me preparando para a quarta, que estreia agora em junho, que eu vou trazer vídeo da quarta temporada. Estou falando de The Bear, ou O Urso. Sei que a primeira é mais unanimidade, a segunda e a terceira divide mais as pessoas, mas eu, de forma geral, eu gosto muito dessa série, assim. Gosto muito, muito mesmo, de como ela parte de um lugar do restaurante, daquele caos, da ansiedade que ela provoca na primeira temporada,
E a segunda, ela mantém um pouco disso, a terceira também, até onde eu assisti, também mantém um pouco disso, mas permite novos caminhos, permite explorar personagens diferentes, permite ousar mais até em sua estrutura, né? Focar em coisas específicas dos seus personagens. Inclusive, o episódio que mais traz esse sentimento na primeira temporada e na segunda vai ser um episódio que parece deslocado do resto, que é o episódio do Natal, que eu não sei qual foi a repercussão dele, mas eu pessoalmente gosto muito. A sexta eu também passo rapidamente aqui, que é uma série que eu gosto muito, que eu fiz vídeo falando sobre a temporada recentemente, tinha feito vídeo do primeiro episódio da segunda temporada, que é Ruptura. Muita gente não assiste essa série, por mais que ela seja popular, muita gente não tem Apple TV Plus, muita gente não acompanha as séries da Apple, e Ruptura é uma série que é uma das grandes séries do momento, sem sombra de dúvidas, assim. Uma série muito acima da média, uma série que tem muita maturidade de estilo mesmo, né? Como se usa de cenários, como se usa de uma narrativa que até se fragmenta bastante na segunda temporada para construir os seus personagens, para construir a sua lógica, para trabalhar essa dinâmica de ficção científica muito própria dela. É uma série que eu acho brilhante até aqui, muita gente não gostou muito da segunda temporada, eu gostei muito da segunda temporada. Agora, uma série que eu também nunca falei aqui no canal e muita gente me pedia, mas eu perdi o timing, eu fui assistir ela inteira recentemente, que ela já acabou, se eu não me engano ela já acabou com 2 temporadas, é a série animada Arcane. A Arcane realmente é muito boa, eu via muita gente falando e eu ficava, será que essa série é boa mesmo? Muita gente, inclusive, me recomenda outras séries de animação da Netflix que eu nunca vi, como Samurais dos Olhos Azuis e tudo mais, e Arcane tava meio que nessa leva, né, da série de animação da Netflix. Eu via só Love, Death and Robots, tem as temporadas aqui, né? Gosto muito de algumas, não gosto muito de outras, como a última, que eu não gostei nada. Mas Arcane era uma que eu sempre ia deixando pra frente, deixando passar. E Arcane, ela parece até um pouco Andor, né? Nesse estabelecimento de arcos a partir de 3 episódios, mais ou menos. Mas é uma série muito inteligente, muito interessante estilisticamente, como trabalha uma lógica de câmera também, né? Dentro dela, uma lógica de foco, de movimentação de personagens. É uma animação realmente muito, muito bem feita, mas que de forma geral acho que ela funciona. Eu gosto muito mais da primeira do que da segunda temporada, sendo bem claro, mas eu não acho a segunda temporada ruim também não. Eu acho ela boa, mas a primeira acho que é muito melhor estruturada e tal. A segunda ela tem mais liberdades, mas ela não funciona tão bem assim pra mim, mas ainda assim Arcane é realmente uma grande série de animação da Netflix que eu fiquei bem surpreso assim. Terminando esse momento das séries que acabaram de acabar ou ainda vão ter temporadas depois e que são mais populares, no Disney Plus tem Shogun, que ganhou tudo no último Emmy e que eu deveria ter falado anteriormente dela, né? Mas Shogun foi uma série que eu tava tão corrido, vendo tantos filmes, que Shogun eu vi um episódio por mês, basicamente, né? Então eu demorei muito pra continuar, por mais que eu gostasse muito da série, eu demorei muito pra conseguir ver ela inteira. E Shogun realmente é muito boa, né? Tinha um pouco de medo de Shogun ser aquela produção meio americanizada que fala sobre uma outra cultura, mas na prática ela pode ser até um pouquinho, assim, pelo menos em estrutura de produção e tudo mais, mas é uma série muito pensada, que valoriza muito o Japão, o seu período histórico, digamos assim, as suas lendas, os seus mitos, e principalmente o que me encanta muito aqui na série é como ela compreende, ela se deixa compreender como a mentalidade é muito diferente, né? A mentalidade entre os personagens é muito diferente, né? Essa lógica mesmo de Ocidente, de Oriente, como um vê a honra, como um vê o dinheiro, a questão da religião, essas influências no meio. E agora, para finalizar, vamos com 2 séries que já são bem mais antigas, que começam ou nos anos 90, ou ali anos 90, começo dos anos 2000, uma que delas, que é a que eu vou dizer agora, que é Twin Peaks, que até teve uma 3ª temporada posteriormente, teve filmes também e tudo mais. Twin Peaks também é uma que eu estou assistindo ainda, né? Acabei a 1ª temporada, preciso continuar e tudo mais, mas que eu recomendo aqui principalmente porque ela vai entrar agora, este mês, na MUBI, né? Agora em junho, na verdade, ela entra na MUBI. E isso acho que é muito bom, porque Twin Peaks é aquela série que ela é muito importante para a história da televisão, mas ela era muito difícil de se assistir, né? É muito difícil. Série eu acho que tem uma dificuldade maior, inclusive, de ver séries no stream ou no torrent e tudo mais. As séries eu sinto que afasta mais as pessoas ainda se ela não está nos streamings. Série do David Lynch que tem todas as características, todo o estranhamento dele e todas as percepções mesmo dele envolvendo audiovisual. Inclusive o David Lynch eu falei muito sobre ele no Cineclube que eu fiz recentemente, né, faz alguns meses,
sobre David Lynch. Então, se você quiser ver o que eu falei no Cineclube, se você quiser conhecer o meu Cineclube, que tem aulas e tem debates que a gente troca ideia sobre 2 filmes todos os meses, e assinando você tem todo o conteúdo completo que já foi feito, deixo aqui no comentário fixado, assim como o meu curso, que serão 40 aulas ao final do ano, e você assinando você tem para o resto da sua vida. Aulas sobre história do cinema, sobre linguagem cinematográfica, movimentos cinematográficos, crítica de cinema, produção de conteúdo. E para fechar, vou fechar com a minha série favorita, que eu já falei anteriormente em listas aqui do canal, mas que eu tô reassistindo, então trouxe ela de volta, que é Família Sopranos, ou The Sopranos, que é para mim a série mais brilhante de todas, né? É uma série que ela funciona muito em questão de continuidade, né? Então episódio, temporada, ela tem uma continuidade muito boa, ela tem uma construção de personagens muito boa, de situações muito boas, né? Principalmente aqui um dos grandes protagonistas da história do cinema, que é o Tony Soprano, mas ao mesmo tempo ela é uma série que ela é de um período da televisão que ela é uma das que melhores faz isso, que é essa lógica de você ter episódios que continuam no seguinte e tal, mas ao mesmo tempo, se você para assistir um episódio no meio de uma temporada, você consegue assistir aquele episódio isoladamente, né? Então ela tem uma construção geral, mas ela tem uma construção também episódio a episódio. Acho tudo fascinante em Sopranos, assim, pra mim é a melhor série já feita, entre as que eu assisti, é claro, realmente brilhante. Se você não assistiu Família Sopranos, HBO Max, a dica tá aí pra você, não perca tempo. Não deixe de assistir, fica aí várias recomendações. Vocês pedem pra eu falar mais de séries? Tá aí um vídeo sobre isso. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Primeiro comentário fixado, como eu falei, minhas outras redes sociais, meu Cineclube, meu curso, por hoje é isso e corta.